Fala galera, Vitor de volta e hoje é um vídeo de bate-papo, ok? Não é um vídeo que eu vou ensinar nenhuma técnica nova, mostrar nenhuma features de algum programa. Hoje é mais um bate-papo mesmo e hoje eu vou falar a arte do desapego em projetos e eu vou falar o quanto é importante você criar esse desapego, principalmente em projetos comerciais. Então, mas antes, peraí, editor, não solta a vinheta ainda, mas antes do editor soltar a vinheta, eu vou pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, você saber quando vai chegar vídeo novo aqui no canal. Porque quando você ativa o sininho, o YouTube vai te lembrar que tem vídeo novo no canal do Borsato, beleza? Então, agora sim o editor pode soltar a vinheta. Editor, solta a vinheta aí. Então, galera, esse é um assunto também bastante comentado, que é o apego a projetos, tanto projetos pessoais quanto projetos comerciais. O pessoal, cara, eu até é até mais tranquilo porque é seu, o projeto é seu, então, né, você ter o apego ao seu projeto, você, lógico, tem que ter apego aos projetos, né? Sempre é bom você dar o seu melhor nos projetos e você, como um bom profissional, sempre vai querer entregar um pouco mais para os seus clientes. E isso é muito bom, porque quando tiver um outro projeto, o cliente ele vai lembrar de você, ok? Ele vai lembrar, falar, poxa, fulano de tal trabalha bem, poxa, vamos chamar ele, se dedica pra caramba, é um cara que tem, né, ele tem apego ao projeto, ele, poxa, faz um projeto com excelência. Isso é muito bom para você. Eu não estou falando que isso é errado, tá? Só estou falando que o apego excessivo no projeto ele é complicado. Tanto no projeto pessoal, mais ainda no projeto comercial, porque o projeto comercial ele não é seu, ele é do cliente, ok? E aí o problema do apego ao projeto comercial, isso é muito ruim. Por quê? Porque você tem que entender que o projeto ele é do cliente e o cliente ele tem algumas expectativas em cima desse projeto. E aí se você se apega demais a um projeto comercial, quando vem aquela alteração que você às vezes não concorda com a alteração do cliente, e a maioria das vezes quando você se apega ao projeto você não vai concordar com a alteração que o cliente está te pedindo, o que acontece? Você vai criar um embate com o cliente. E às vezes isso não é tão bom assim, entendeu? Você criar um embate até porque o cliente é que está pagando. Lógico, dependendo do que o cliente está pedindo, você pode ponderar, né? Você pode ponderar isso, né? Falar assim, olha, poxa, isso pode ser que quebre o projeto, pá. Você pode explicar, você, lógico, você tá ali, você foi contratado para isso, você é a pessoa com experiência para aquilo, por isso você foi contratado, então você pode ponderar sim, dependendo da alteração. Só que tem certos tipos de apego que faz com que você, às vezes o cliente está pedindo até uma troca de alguma coisa que você tá tão pegado no projeto que você às vezes você, só do que a gente já falar em alteração, você já se blinda, você já se protege. Então assim, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de apego. Você tem que entender o seguinte, o projeto é do cliente. Então assim, se o projeto é do cliente, cara, se ele quiser trocar de rosa para amarelo, cara, mesmo que você ache que não vai ficar bom, cara, é a visão do cliente, ok? Então tenha muito cuidado com esse tipo de apego ao projeto. Porque você tem que entender o seguinte, às vezes você acha que o projeto está perfeito na sua visão, como artista, tá? Na sua visão de artista você tá... Porque você fez o melhor, você como artista você acha que aquilo tá perfeito. Só que você tem que entender que também tem o outro lado, tem o olhar do cliente. Às vezes o cliente ele entende o público dele muito mais que você. Às vezes, vamos supor, você está fazendo um job de um pack shot para boticário, você entendeu? E aí às vezes a boticário pede, olha, troca essa determinada cor aqui porque, né, não tá tão bom assim. E cara, e porque ele conhece o nicho dele, ele conhece as pessoas que vão ver esse projeto. Então assim, às vezes não é que o cliente tá querendo ser Caxias e tá querendo ser chato,
Às vezes sim, tá? Às vezes o cliente vai ser Caxias. Às vezes o cliente vai ver pelo em ovo, mas a maioria das vezes não. O cliente, a maioria das vezes ele está olhando o nicho dele, está olhando o projeto no olhar dele, do conhecimento dele. Então tome muito cuidado com esse tipo de apego, porque isso pode criar um embate e às vezes você pode perder um cliente por coisa boba, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado para não gerar um conflito com o cliente e um conflito interno com você mesmo. Então assim, porque aí você começa a criar um conflito interno porque você queria usar aquele projeto como case pro teu portfólio e, cara, e aí que você tem que tomar muito cuidado com isso, com esse tipo de apego, porque assim, nem todo projeto, você tem que ter essa percepção também que nem todo projeto que você vai fazer, você vai conseguir botar no portfólio. Cara, tem vários projetos que eu fiz que eu não coloquei no portfólio porque não rolou. Tipo assim, porque eu fiz de um jeito e o cliente chegou lá e o cliente pediu alteração e não teve jeito e eu alterei. E aí eu decidi não colocar no meu portfólio porque eu achei que o produto no final não ficou do jeito que eu acho que deveria. E aí eu não coloquei. Cara, e tudo bem. Por isso, ok. O cliente ficou feliz e o mais importante, aí que tá. Não é você que tem que ficar feliz, cara. É o cliente final. O cliente ele tem que ficar feliz, né? O produto nosso é a nossa mão de obra, tá? Então você tem que entender que toda vez que você faz algo para o cliente gosta, ele vai te indicar para outra pessoa, né? O ativo aí é o seu conhecimento. Então cuidado com esse apego, esses embates com o cliente. Eu entendo que algumas horas você vai precisar ponderar, mas cuidado, pare um pouco e faça. Toda vez que você pensar em entrar no embate com o cliente, você baixa um pouco a ansiedade. Antes de você entrar de volta para falar com o cliente, você olhe com o olhar, não como artista, mas o olhar assim, falar, cara, eu estou tendo apego a esse projeto? Porque se você identificar esse apego, você pode falar assim, opa, peraí, porque isso aqui pode ser, eu não estou querendo fazer isso porque eu estou apegado ao projeto, tá? Isso vai ser, eu estou falando aí de experiências que eu já vivi de apego a projeto que não era meu e aí você acaba ficando, né, acaba se decepcionando, né, porque você criou uma expectativa, um apego muito grande. E aí você tem que entender que o cliente, ele é o dono do projeto, então ele é a autoridade ali para mexer no que ele quiser dentro do combinado, tá, do contrato, ok? Se o cliente está pedindo para você fazer, tipo assim, o cliente contratou você para fazer um personagem e aí no meio do caminho ele quer que você transforme esse personagem deixou de ser, né, um personagem e ele quer que você faça uma nave espacial, cara, é outro escopo. Aí o cliente está mudando o escopo do projeto. O escopo do projeto tem que olhar o contrato, refazer o contrato, ver o valor que vai ficar essa mudança, essa alteração, né? Então assim, e aí que tá, tudo é conversa, tudo é conversado, entendeu? Tudo são conversas, você tentar entender por que o cliente no meio do caminho decidiu mudar, né, o projeto. Cara, é difícil de acontecer, mas no longo da sua caminhada aí vai acontecer isso, tá? Então, mas você tem que entender que quem é autoridade ali no projeto é o cliente. E aí dentro do contrato ele pode mexer no que ele quiser. Lógico que você tem que ter um apego ao projeto, porque você tem que dar o seu melhor, mas não crie um apego no nível de que você não que você fique blindado, não querer mexer nada no projeto. E cara, e quando você entender a arte, e quando você entender essa arte do desapego, cara, você vai evitar um estresse monstro se você fizer isso. Então os projetos vão ficar até mais livres, mais suaves. Porque quando você cria um apego, cara, você vai criar um estresse tão gigantesco, cara, que você vai ficar... Isso vai fazer mal para você, para sua saúde. Então, eu já falo para você, cria arte de desapego, porque isso é muito bom, cara. Muito bom para a tua saúde. A tua saúde agradece. E é meio óbvio, mas eu conheço várias pessoas que sofrem com essas alterações e eu mesmo. E, cara, eu não vou falar para você que eu ainda não sofro, tá? Eu já melhorei bastante quanto a isso, mas eu
eu precisei entender que o projeto não era meu e ponto. E, cara, e aí se cria a arte do desapego. Mas ainda é difícil, vou dizer como artista, porque o lado artista sempre ele vai falar mais alto, né? Então, às vezes se cria aquele apego no projeto que você quer colocar ele no portfólio, porque você acha que é um projeto que tem potencial, mas, cara, cria o desapego, porque isso vai ser muito bom para você. E aí, você tem que saber separar o que é desapego e o que é iniciativa, tá? Que são duas coisas totalmente diferentes, né? Iniciativa é uma coisa, desapego é outra. Então, você tome muito cuidado com isso. Porque lógico que você pode ter iniciativa, lógico que você pode apresentar coisas novas para o cliente, mas antes de fazer, apresenta para o cliente. Fala, olha, eu pensei desse jeito, por isso que o briefing, a troca de ideia, a reunião antes é muito importante. Porque você pode apresentar para o cliente, falar, poxa, olha só, o que eu faço, o que eu tento fazer é mostrar projetos parecidos para o cliente. Falar, olha, eu pensei, olha esse projeto, às vezes um projeto até que você já fez, né? Se você não tem nenhum projeto que... na ideia que você teve, você pode ir na internet procurar. Eu faço muito isso. Mas às vezes você tem um projeto que é bem parecido com o que o cliente está pedindo e você fala, olha, pô, eu fiz esse projeto aqui, olha só que legal, sabe? Poxa, se a gente fizer desse jeito, nessa pegada, então iniciativa é uma coisa, apego é outra, tá? Então que fique claro isso, que você pode ter iniciativa, deve ter iniciativa, mas com parcimônia e evitando aquele apegozinho ali ao projeto, né? E aí, para encerrar, você entenda que esse processo de alteração ele é normal e vai acontecer mesmo em todo projeto. Na grande maioria dos projetos vai acontecer porque, como eu falei, o cliente ele sabe o nicho dele, ele sabe o que ele quer atingir, o público que ele quer atingir. Então, ele... como você é especialista no assunto dele, como você é especialista no seu assunto, que é 3D, ou outro tipo de arte que você faça aí, motion, animação, né, tipo edição. Então, você tem a sua especialidade, o cliente tem a dele. Então, o processo de alteração, ele é normal, tá? Ele é do dia a dia aí, do nosso dia a dia. Então, se você entender isso, pô, você já está safe, os projetos virão e você vai abraçar os projetos até com mais tranquilidade, porque você entendeu que o projeto ali não é seu e já tem a arte do desapego. Beleza? Galera, espero que tenha ajudado de alguma forma esse vídeo aqui. É mais um bate-papo, é mais uma troca de ideia, né, de falar das minhas experiências, né? Eu vejo que a galera sofre muito com apego, eu também sofro, lógico, até hoje. A gente sempre vai trabalhando no dia a dia, é uma construção, a nossa do início que você nasce até quando você morre, você está construindo uma pessoa, né, um novo ser dentro de você diariamente, beleza? Então galera, peço aí que vocês deixem seu like, compartilhe o vídeo se você curtiu, se você não curtiu, poxa, também dá o dislike aí, mas cara, deixe no comentário aqui o que você não curtiu no vídeo para me melhorar nos próximos, beleza? E se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho. Poxa, se inscreve, cara, que isso ajuda muito, né? Eu vejo que muita gente que tá assistindo o canal não é inscrito. Cara, se inscreve no canal. Porque, poxa, se você tá assistindo com frequência, é porque você tá curtindo o assunto aqui no canal. Pô, então se inscreve para dar uma moral no canal aí, beleza? E fique ligado que vai vir muitos e muitos vídeos por aí. Quiser trocar uma ideia, só me chamar nas redes sociais aí, beleza? E quando eu puder, eu sempre falo que quando eu posso, eu sempre respondo. Aquele abraço, valeu!